Hoje nós iremos falar sobre o governo militar. Tudo começou quando Jânio Quadros renunciou à presidência em 25 de agosto de 1961. Quem deveria assumir o poder era o vice dele, chamado João Goulart, mais conhecido como Jango. No entanto, a oposição começou a acusá-lo de colaborar com os comunistas. Depois de acordos, Jango ele assumiu a presidência no dia 7 de setembro de 61. Mas continuaram acusando ele de colaborar com os comunistas e ele foi deposto em 1º de abril de 1964. Foi decretado pelo presidente da Câmara o ato institucional chamado AI-1. AI-1 significa ato institucional, em que o objetivo era afastar toda a oposição e legitimar o golpe. Depois foi decretado o AI-2, que ampliava o poder do presidente, que na época já era Castelo Branco, e deixando apenas 2 partidos, o Arena, que era do governo, e o MDB, que era a oposição. Vale ressaltar também que o governo interrogava as pessoas, prendiam, matavam, enquanto isso a família não sabia de notícia alguma sobre essas pessoas. E depois na certidão de óbito constava que foi suicídio. Castelo Branco teve a duração de entre 1969 a 1967 e teve como base na ditadura militar e atos institucionais. E também as novas constituições, que foi em 1967, que foi o fim do poder deles. E aí vem Costa e Silva. Costa e Silva teve seu poder em 1967 a 1969, pouquíssimo tempo. E a relação entre os estudantes e os militares era muito complicada, era tensa. E teve um assassinato de Edson Luiz, um estudante, e também teve a passeata dos 100 mil nas ruas, que foi os estudantes que eles se rebelaram contra o regime. E aí iniciou os anos do chumbo, que foi quando a coisa realmente ficou feia. Logo após a morte de Costa e Silva, Médici entrou no poder. E Médici ficou entre 1969 a 1974. E foi a fase mais expressiva do governo. E ele teve como base a propaganda e a repressão. E foi nessa época que houve o milagre econômico. Quando as pessoas escutam isso, as pessoas pensam que o milagre econômico aconteceu e os trabalhadores eles tinham dinheiro sobrando no bolso. Mas na verdade não. Foi quando o PIB, Produto Interno Bruto, no final do ano ele marcava 10%. Isso já era um valor econômico muito bom. Agora exibiremos, nesse exato momento, uma entrevista feita por Manuele Macedo, que entrevistou uma vítima do regime militarista. Olá, eu tô aqui com Rose Nogueira, uma ex-militante da Ação Libertadora Nacional. Rose, pode nos contar um pouco da sua história? Era mais ou menos 2 horas da manhã, quando eles chegaram à fazenda dos meus sogros, em Nova Aurora. A cidade era muito pequena e foi tomada pelo exército. Eles mobilizaram cerca de 700 homens para a operação. E nessa operação toda, eu e meu companheiro e os pais deles fomos torturados a noite toda ali, um na frente do outro. Era muito choque elétrico. E apesar de tudo isso, levaram tudo que tínhamos, as economias do meu sogro, a roupa de cama e até o meu enxoval. No dia seguinte, nós fomos transferidos para o batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu, onde eu e meu companheiro fomos torturados pelo capitão e pelo tenente. Foi pau de arara, choques elétricos, jogo de empurrar e, no meu caso, ameaças de estupro. Dias depois, chegaram 2 caras do DOPS do Rio que exibiam um emblema do Esquadrão da Morte na roupa para ajudar no interrogatório. Eu ficava horas numa sala entre perguntas e tortura física de noite. Eu estava grávida de 2 meses. Eles estavam sabendo que eu estava grávida. E no 5º dia, depois de muito choque, pau de arara, ameaça de estupro e insultos, eu acabei abortando. Depois disso, eles me colocaram no quarto fechado, fiquei incomunicável, não pude falar com ninguém. Durante os dias em que fiquei muito mal, fui cuidada e medicada por uma senhora chamada Olga. E quando comecei a melhorar, acabaram voltando a me torturar. E nesse período todo, eu fui insultadíssima. A agressão moral era permanente. Durante a noite era um pânico quando eles iam anunciar que era a hora da tortura. Quando você começava a se recompor, eles iniciavam a tortura de novo, principalmente depois que chegaram os caras do DOPS. Durante anos, eu tive insônia,
acordava durante a noite transpirando. E de Foz do Iguaçu, nós fomos levados para o DOPS de Porto Alegre, onde houve outras sessões de tortura, um na frente do outro. Depois fomos levados de volta para Curitiba, onde fiquei na penitenciária de Piraquara. E quando finalmente fui para a prisão domiciliar, que durou 4 meses, eu sofri muito, fui muito perseguida e ameaçada, recebia telefonemas anônimos e passava a noite sem dormir. Agradecemos a audiência de vocês, encerramos a nossa programação. Tchau! Tchau e tenha um bom dia.